Olá, eu sou Carlos Nelson Conder, coautor do volume de contratos da coleção Fundamentos do Direito Civil, e vou falar um pouco com vocês sobre o tema que nós abordamos no capítulo 1, o próprio conceito de contrato. Nesse capítulo, nós tratamos da definição de contrato, que não é uma questão de pura dogmática, mas um pressuposto para a aplicação do direito contratual. Nosso ordenamento prevê um vasto conjunto de normas destinadas a reger os contratos. Então, precisamos iniciar definindo o que é um contrato para poder identificar a quais fenômenos essas normas se aplicam. Como toda definição, categoria e classificação em direito, essa também é importante na medida em que desempenha uma função normativa. Entretanto, essa não é uma tarefa fácil. Devemos tomar cuidado com as supostas abordagens históricas que tentam buscar nos povos da antiguidade, no direito romano, as respostas para os nossos desafios contemporâneos. Os institutos de direito são contingentes, são produtos de determinadas sociedades, elaborados a partir daqueles valores e voltados para resolver problemas daqueles contextos. Não existem conceitos jurídicos válidos em todas as épocas, em todos os lugares. O exame histórico é muito rico, mas somente se compreendermos que o direito é um fato social e que o nosso olhar para o passado é muito mais produtivo se, em lugar de procurar semelhanças e continuidade, nós atentarmos para as diferenças e rupturas. Assim, uma definição de contrato adequada aos nossos valores, aos desafios contemporâneos, não será encontrada na concepção de povos tão distantes e tão diferentes de nós. Olhando para o momento atual e para o nosso passado recente, nós reconhecemos o contrato hoje como um produto da autonomia negocial, uma prerrogativa que hoje entendemos não mais como algo dado pela natureza, mas atribuída pelo ordenamento jurídico, assegurando aos particulares a possibilidade de compor entre si seus interesses de forma garantida pelo direito. O contrato, assim, é uma espécie dentro do gênero mais amplo do negócio jurídico, que viabiliza as pessoas autorregulamentarem seus próprios interesses. Reconhece-se, assim, de forma bastante pacífica, que um elemento distintivo do contrato frente aos demais negócios jurídicos é a bilateralidade das manifestações de vontade. Em oposição aos negócios unilaterais, como o testamento, promessa de recompensa, os contratos são bilaterais, na medida em que eles só se formam com a convergência de manifestações de vontade complementares, o consentimento. Como, por exemplo, num contrato de compra e venda, o encontro da manifestação de vontade de comprar com a manifestação de vontade de vender. Há, contudo, outro elemento distintivo dos contratos que é bem mais controverso, que é a patrimonialidade do seu objeto. Será que aquilo que vai ser exigido em razão do contrato deve ser um comportamento de caráter econômico, ou seja, que admite quantificação em termos de dinheiro? Nós defendemos nos fundamentos que sim, que somente negócios bilaterais de conteúdo patrimonial devem ser considerados contratos. Ficam de fora, portanto, do direito contratual os negócios puramente existenciais, em que as prestações impostas às partes não podem ser avaliadas em termos econômicos. É o caso, por exemplo, da doação de óvulos, a doação de sêmen, a chamada gestação substitutiva, em que uma mulher se compromete a levar a termo a gravidez para uma outra pessoa, ou ainda aqueles acordos de convivência de caráter puramente existencial, em que o casal combina como será a educação, a orientação religiosa dos futuros filhos. Os negócios existenciais devem ser separados do contrato não para receber uma tutela quantitativamente inferior, mas uma tutela qualitativamente diversa. Ou seja, por conta desses relevantes interesses que estão em jogo, os negócios jurídicos existenciais devem ser tratados de forma distinta dos contratos, que são normas criadas para resolver conflitos de natureza econômica. Podemos claramente perceber a inadequação de tratar esses negócios existenciais como contratos quando nós refletimos sobre exemplos de aplicação das normas de direito contratual a eles. Imaginem, por exemplo, abordar um problema com material genético que foi doado por meio da figura do vício redibitório, ou resolver um conflito entre a gestante substituta e os beneficiários por meio da figura da resolução por inadimplemento, ou ainda endereçar a divergência entre os pais no tocante ao acordo de convivência por meio da figura da exceção de contrato não cumprido. Esse tipo de abordagem não parece compatível com a nossa ordem constitucional, que se fundamenta na dignidade da pessoa humana, ou seja, determina que a pessoa humana é sempre um fim em si mesma, não pode ser instrumentalizada nem pode ser precificada. Nossa jurisprudência ainda não enfrentou diretamente esse problema, mas no final do capítulo 1 nós colocamos isso como um problema prático, porque há alguns julgados interessantes que abordam a peculiaridade dos negócios existenciais frente aos contratos. Por exemplo, ao julgar o RESP 1608-005,
se abordou um caso de união homoafetiva em que os conviventes recorreram ao material genético de uma doadora para poderem ter um filho por reprodução assistida. Diante desse negócio de cunho não patrimonial, o STJ entendeu por não somente reconhecer a inexistência de vínculo entre a criança e a doadora, mas também a dupla paternidade dos conviventes, incluindo tanto aquele que tinha vínculo biológico como o pai dito socioafetivo. Já no agravo interno, no agravo no RESP 1042172, se discutiu a possibilidade de a doação de óvulos ocorrer entre irmãs, em detrimento da regra do Conselho Federal de Medicina, que preconiza o anonimato da doadora. Essa questão, assim como outras trazidas pelos negócios existenciais, não parecem adequadamente resolvidas pelas normas de direito contratual, razão pela qual devemos restringir o conceito de contrato aos negócios jurídicos patrimoniais.